Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre um subsistema do sistema de saneamento básico, que é o subsistema de abastecimento de água potável. Então, neste conteúdo, nós vamos tratar aqui um pouco sobre os componentes, as estimativas de custo de implantação e o panorama dos serviços. Ok. Reforçando que dentre o rol de disciplinas que nós temos na área de saneamento no curso, nós temos aí a disciplina, né, de sistemas de abastecimento de água. Ela está aqui marcando o 8º período, mas ela vai ser oferecida a partir do 7º período, e é uma disciplina específica sobre esse conteúdo aqui que nós vamos tratar nesse vídeo. Então, daqueles propósitos do saneamento básico, né, o sistema de abastecimento de água potável, ele incide aí fortemente naquele propósito de maior relevância para a questão pública, né, que é a promoção da saúde pública, através dessa água de qualidade, né, que promove segurança e outras questões que nós vamos colocar aqui hoje. Então, falando um pouco sobre os componentes desse subsistema, é interessante a gente, né, relembrar aqui o ciclo da área urbana, o ciclo urbano da água, né, e a relação que tem com o abastecimento de água potável, né? Então, a cidade, para ser abastecida, como é apresentado aqui, né, nessa figura, a gente tem que captar água de um manancial. Muitas vezes essa água do manancial é um manancial superficial, seja uma represa, seja um rio, né? E aí a gente então capta, faz toda a etapa, né, de tratamento e conduz essa água, né, em quantidade e qualidade necessária para atender a cidade, que vai utilizar essa água e vai dispor nessa água de forma residuária, né, podendo ocorrer nesse manancial, né, no próprio manancial onde ela capta, ou em outro manancial que poderá ser, inclusive, fonte de abastecimento de água de outras cidades. Então, aproximadamente aí 500, 600 municípios no Brasil têm uma fonte de abastecimento de água consociada aí com cidades e locais onde foram dispostos aí águas residuárias. Então, é uma situação, né, bastante, né, importante a gente pensar, né, nesse planejamento do uso do manancial, né, para abastecer a cidade, assim como também onde nós vamos, né, dispor essa água residuária. As demandas de água em sistemas de abastecimento, né, de água potável urbano são diversos, né? Então, que vai desde a nossa alimentação para uso público, né? Limpezas de vias, por exemplo, os usos domésticos são diversos, né? Limpezas, né, gerais, né? Limpezas inclusive de roupas, utilizamos também, né, de alguma forma, para jardinagem, né, doméstica, usamos também, né, para cuidar dos nossos animais domésticos, e também pode ser também utilizada para a indústria, né, principalmente a indústria alimentícia, para comércios, né. Então, ela passa por uso residencial, uso comercial e uso industrial e o uso público, né, nesse ambiente urbano aí. Então, esses são os diversos usos que a gente tem dessa água, né. E aí a gente destacando alguns pontos aqui, né, então o que seria, né, o conceito do abastecimento de água potável? Seria o conjunto de obras, equipamentos e serviços, né, destinados ao abastecimento de água potável
que seria aquela água consumível pelo homem aí, sem causar aí nenhum problema com a sua saúde, para fins domésticos, serviços públicos, consumo industrial e outros. Alguns pontos assim em destaque que eu vou detalhar um pouquinho com vocês aqui seriam, né, os aspectos sanitários, sociais e econômicos envolvidos, né, no abastecimento de água, os aspectos quali e quantitativo, né, então qualidade e quantidade de água, tipos de soluções, né, soluções coletivas, soluções individuais, quais são esses tipos de soluções que eu utilizo para abastecer, os componentes do sistema, que vão lá desde a captação, como a gente está vendo na figura aqui, né, até a distribuição, né, chegar até o usuário. Então, são muitas etapas, né, que precisam então ser projetadas e operadas e planejadas, né? O tratamento da água também é um aspecto fundamental dentro do sistema de abastecimento de água, né? E os elementos de projeto, né? Então, algumas informações para projeto. Lembrando que, né, na disciplina de sistema de abastecimento de água, nós vamos trabalhar projeto fortemente, né? O grande propósito da disciplina será esse. Falando em propósitos, né, a gente reforçando aqui alguns propósitos do sistema de abastecimento de água. Então, em relação aos aspectos sanitário e social, né, nós temos alguns aqui, destacaria, né, o primeiro aí, controlar e prevenir doenças, né? Então, com essa água limpa, essa água de segurança, limpa no sentido de ser potável, então dela ter ali a qualidade físico-química, microbiológica, né? Necessária, então, para, né, nos proteger de alguma bactéria, de algum vírus, assim como também para garantir alguns elementos minerais mínimos para a nossa saúde, né? Outros aspectos, como implantar aí hábitos higiênicos na população, né, por lavagem das mãos, facilitar a limpeza pública, facilitar as práticas desportivas, propiciar o conforto, bem-estar e segurança, aumentar a esperança de vida da população, né, alguns deles. Alguns aspectos econômicos, né, aumentar a vida média pela redução da mortalidade, né, facilitar, por exemplo, o combate a incêndios, aqui coloca, né, como mais fácil proteger, né, e cuidar do manancial do que recuperá-lo, no sentido, né, econômico, né? Mais fácil controlar a qualidade da água consumida do que, por exemplo, cuidar das enfermidades. Nós vamos ver alguns dados nesse sentido. Então, pessoal, para destacar algumas informações sobre a questão da saúde pública, né, é importante a gente destacar aqui, né, algumas das principais doenças de transmissão fecal-oral associadas à água, né, aquelas doenças de transmissão hídrica e relacionada com a higiene, ou a falta de higiene ou pouca higiene, né? Então, sem aquela água para fazer a limpeza, né? A água limpa, a água potável, a água preparada, né, para isso, né? Água que não tenha nenhuma contaminação nela. E aí, aqui a gente vê alguns grupos, né, de organismos com bactérias, vírus, protozoários e eumintos, né, e as doenças que eles transmitem, né. Então, de algumas bactérias aqui, né, algumas doenças, como disenteria, cólera, leptospirose, salmonela, febre tifoide, vírus, hepatite infecciosa, meningite, poliomielite, né, protozoários, giardíase, né, e aí a gente vê aqui nessa última coluna, né, os sintomas, né, então os sintomas podem ser aqueles, né, mais leves, né, como uma diarreia, passando por uma forte diarreia, febres, aumento do baço, né, então, no caso de bactérias aí, várias, né, promovem diarreias, né,
e que podem levar a complicações maiores aí. Então, aqui a gente tem um rol, né, de doenças, né, causadas aí por essa transmissão hídrica, então a água que contaminada, e aí ele então utilizou essa água, né? Ele tomou essa água ou se alimentou dela de alguma outra forma, né? Assim como também essas doenças podem ser transmitidas pela falta de higiene. Então, a condição básica de higiene, de limpeza das mãos aí. Trazendo aqui uma informação bem interessante desse ranking da ABS. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Ela é uma das principais entidades aí da área técnica, então ela traz todo ano a condição que os municípios brasileiros, os 100 municípios, né, brasileiros se encontram aí, os 100 maiores, se encontram em relação ao nível de atendimento, à universalização, então levar o serviço de saneamento para todos. E dentre esses serviços, nós temos aí o abastecimento de água potável, né? E aí, dentre os elementos avaliados, né, nós temos aí as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que são doenças, como eu tinha falado anteriormente, né, que passam aí, né, por uma transmissão feco-oral, né, como diarreias, hepatite, né, febre tifoide, infecções por salmonela, infecções intestinais bacterianas e virais. Assim como também doenças intestinais por protozoários. Então, nessa tabela abaixo aqui, nós então vemos uma relação entre internações por essas doenças de transmissão feco-oral e leitos disponíveis por região. Então, esse dado aqui foi um dado no início do ano de 2020, naquele momento onde que a gente estava iniciando a pandemia, né, do coronavírus no Brasil, e a condição dos leitos aí já foi levantada como essencial, né, para a gente conseguir atender a todas aquelas pessoas que vierem a ser contaminadas com a doença, né? Então, olha só que interessante, que dado importante, né? Então, aqui nessa última linha a gente tem o total geral, né, de cada mês aqui, janeiro, fevereiro e março, dos 3 primeiros meses do ano passado aí. Na primeira coluna aqui de cada mês a gente tem o número de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né? Isso total Brasil, tá? Então nós tínhamos aí cadastradas aproximadamente 17.863 pessoas em janeiro, em fevereiro 15.115 e em março 8.158 pessoas, então, internadas por essas doenças, né? Os leitos que a gente tinha do SUS para poder utilizar de uma forma geral, né? E as internações por leito, né? Então a gente tinha aí um percentual de internações aí por leito, por essas doenças, de 5,5% em janeiro, 4,6% em fevereiro e em março, né, 2,4%. Então, é um número que ele é significativo, né, para todas as doenças que a gente tem, né, para atender, inclusive no sistema público de saúde. Então, a gente, né, tem que ter atenção em relação a isso, né? E mais um dado que traz aqui a média de permanência por dia dessas doenças em cada um desses leitos. Então, não é uma internação de um dia, né? É uma internação de 3 dias, aqui nós estamos vendo, né? Em média no Brasil, né? Esse é o dado Brasil, mas temos também por região, né? No caso do Sudeste aí, a gente tinha, né, uma ocupação, né? A gente vendo aqui as duas regiões do país que tem maior, né, percentual, né, de ocupação de leito, né, o Nordeste e o Norte do país, né, que vai coincidir aí justamente com áreas com menor atendimento aí ao saneamento básico, né. E aí, então, a gente reforçando um pouco dessa importância, né, do saneamento, principalmente na questão do abastecimento de água
para a saúde pública e, com isso, a melhoria da qualidade de vida. Nesse gráfico aqui, a gente vê o número de internações gastrointestinais, né, e a população com acesso de água tratada, do ano de 2003 a 2015. Então, os eixos aqui, ó, nós temos aqui, então, no eixo transversal, né, no eixo vertical aqui, o número de internações por bilhão de pessoas, né? E aí a gente vai observando que ele vai caindo à medida que a gente vai, então, olha só, no eixo horizontal a gente tem o percentual da população com acesso ao serviço de água tratada. Então, à medida que a gente vai aumentando esse percentual de atendimento à água tratada, olha o que vai acontecendo com o número de internações de pessoas por milhão, né? Vai caindo substancialmente. Então, a gente tinha lá em 2003, né, um número de internações aí acima, né, de 3 milhões de pessoas, né, quase 3 milhões e meio de pessoas, e aí chegando a 2015, né, com um índice de atendimento aí, de água tratada saindo lá de aproximadamente 72%, 73%, e chegando em 2015 com aproximadamente aí 82%, 83%, e aí o número, né, cai de 3,4 aproximadamente para 1,3 milhões, né, número de internações, né, número de internações por milhão, né. Então, então a gente sai lá de 3.400 mil, né, pessoas, né, por milhão, né, para 2015, com um dado aí de 1,3, 1,4 número de internações por milhão. Então fica claro aí, né, essa relação aí de abastecimento de água potável com a internações aí por essas doenças relacionadas ao saneamento inadequado. Nós trazemos também uma outra informação bastante relevante, que é a consideração do acesso à água e ao saneamento de forma limpa e segura como um direito humano reconhecido pelas Nações Unidas no ano de 2010, né? Então, ele é um reconhecimento, né, como um direito humano fundamental, o acesso à água limpa e o saneamento, e o acesso à água limpa e saneamento ele é necessário para a realização até de alguns outros, né, requisitos de direitos humanos, incluindo o direito à moradia adequada, né? E a gente vê aqui mais um dado também bastante importante, que é a relação benefício-custo da melhoria das condições de abastecimento de água e do saneamento, né, em dólar, né, trazida aqui pela OMS no ano de 2010, tá? Então, essa relação benefício-custo por região, né, da América Latina e Caribe, né, e no mundo como um todo, né, um dado médio aqui. Então, só do abastecimento de água, a gente tem aqui, né, uma relação de 2,4 benefício por custo, né, da melhoria do abastecimento de água, né. Então, no mundo, a gente tem um dado em torno de 2, né, e o saneamento ele considera aqui como a coleta e tratamento de esgoto, né, já é um dado maior, porque o esgoto realmente ele polui muito, né, e geralmente quando a gente utiliza a água, a gente busca uma água com um manancial mais limpo, mais protegido, né, então está menos poluído, vamos dizer assim, do que o próprio rio onde foi, né, disposto o esgoto, né. E os dois juntos, olha só, tem uma relação benefício-custo, né, de 5,2, né, por dólar investido né, em água e saneamento para as condições aí né, resultantes aí de saúde pública, né? Então a gente tem uma relação ótima, né? Passamos de 2,4, né, aqui na nossa região da América Latina para 5,2, né, quando a gente está utilizando então a água, abastecimento de água potável e o tratamento e coleta de esgoto. Voltando aqui então,
Dando continuidade, a gente vendo agora algumas informações sobre os elementos para o projeto, né? Para o planejamento, melhor dizendo. Então, para o abastecimento de água, é essencial a gente pensar no requisito de quantidade de água, né? Qual que é a quantidade de água demandada por aquela população, né? Até mesmo porque a gente vai ter que atender de forma contínua e ininterrupta, né? A gente tem que disponibilizar essa água 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E também uma água que tenha qualidade, né, desejada, né? Então, desejada em função daquela finalidade, né? Se é para o atendimento humano, então tem que ser uma água potável, tendo aí os requisitos, né, físico-químicos, e microbiológicos aí preparada para o consumo humano, onde traga aí nenhum impacto negativo para a saúde, né? Em relação à quantidade de água, né, a gente vê dois requisitos aqui importantes, né, que é o consumo per capita, né, que é esse consumo que a gente tem em médio por habitante, né, daquela localidade, que naturalmente vai variar em função do local e também, né, da época do ano, né? Então, locais mais quentes, locais onde tem uma população flutuante, né? Então, aumenta essa média aí por habitante, né? E variações de consumo diário e horário, né? Então a gente tem, né, dias na semana que a gente consome mais água, né? E também horários que a gente consome mais água ao longo do dia, geralmente naqueles horários onde está todo mundo, né, se preparando para ir trabalhar, então de manhã cedo, na hora do almoço, onde está utilizando água, né, mais água aí para fazer os alimentos, e no final do dia, onde a gente também tem um pico desse consumo, porque as pessoas estão chegando do trabalho, da escola, e aí tem um consumo maior de água aí. Em termos de qualidade, né, a gente tem que pensar aí em remoções de impurezas encontradas, aqueles componentes ali, né, da água ali, os componentes físicos, né, as partículas ali, os químicos, os elementos ali minerais, né, os elementos ali e os organismos também presentes, né. Então, remover qualquer organismo ali que possa, então, promover ali uma doença, né? Possa transmitir uma doença aí. Atendimento aos requisitos de qualidade para o consumo humano, como eu já havia falado, né? Atendimento aos padrões de potabilidade, né? Então, esses valores máximos permissíveis que a norma, né, nós temos uma normativa que trata só sobre esses padrões de potabilidade para o consumo humano, né, essa água para o consumo humano, e vão lá, né, desde algumas características como a cor, odor, sabor e turbidez, passando por componentes inorgânicos, né, como nitratos e metais pesados, componentes orgânicos, e características microbiológicas. Então, todos esses aqui tem que ter um valor máximo permissível. Destaco aqui, né, que no caso de alguns elementos microbiológicos, alguns organismos, né, a gente tem que ter presença zero, né, tem que ter ausência total na água desses organismos aí, e alguns deles. Em relação à demanda de água potável, então, trazendo um destaque aqui, né? Então, a gente tem aqui nessa tabelinha alguns dados típicos que a gente utiliza em projetos aí prediais, né? Então, só para a gente entender, né, como que a gente projeta aí. Então, cada ambiente a gente tem aí um valor, né, de consumo médio per capita ou cota per capita aí, né? A gente vê aí, por exemplo, aqui na tabela, como, né, moradias como apartamentos aí, variando de 250 a 300 litros, edifícios públicos 80 litros, escolas 50 litros, escritórios. Então a gente projeta, né, esses ambientes com um consumo, né, previsto, né, desejado, né? Então as instalações vão ser projetadas para esse consumo. No entanto, nós vamos ver que o consumo é menor, e quando a gente vai, inclusive, projetar áreas urbanas, né,
além então desse microhabitat aí, que seria uma residência, né, uma edificação, quando a gente então passa para a questão territorial, né, mais ampla, né, como um bairro, até mesmo a própria cidade, a gente então reduz um pouco essa cota per capita média, né? E aí a gente vê bem nesse gráfico aqui como que vem, né, ocorrendo nos anos de 2017, 2018 e 2019, né, o consumo médio per capita de água, né, em algumas nos estados brasileiros, né, e médio Brasil, tá? Então a gente vê aí, né, o Rio de Janeiro, né, um estado com maior consumo de água aí, desses últimos 3 anos, onde foram realizadas essa pesquisa do SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento. A gente vê o estado de Minas Gerais aí com um consumo médio, né, nesses últimos 3 anos aí um pouco menos que 160 litros por habitante dia. Brasil, a gente, então, Minas Gerais está um pouquinho acima da média brasileira, né? A média brasileira está no quadro, inclusive, à direita aqui, né? Nós temos, então, aqui de 153 para 2017, passando para 154,9, e no ano de 2019, 153,9 litros por habitante dia, né? Então, a média, né, de todos esses estados brasileiros está, né, em torno de 153,9, teve uma ligeira queda em relação ao ano anterior de 2018, né? Então esse é o consumo hoje per capita. No entanto, quando a gente vai projetar, a gente projeta, né, com um valor superior, né, para dar essa garantia, né, de uso do equipamento e uma necessidade quando a gente, né, está usando com maior, né, consumo aí. Uma informação sobre qualidade da água, então trazendo aqui, né, um exemplo sobre aquele quesito qualidade, né, a gente então tem como responsabilidade de todas as concessionárias que operam o abastecimento de água, seja ela uma autarquia municipal, um SAI, um SEMAI, né? Seja ela uma companhia estadual, seja ela uma companhia privada, elas têm que apresentar os dados sobre a qualidade daquela água que ela está disponibilizando para a população. Então, nesses dados de qualidade, ela tem que apresentar lá, né, aqueles requisitos físicos, químicos, bacteriológicos que dessa água que ela então está tratando, produzindo e disponibilizando para a população, né? E aí a gente tem aqui nessa tabela, né, o resumo disso. Estou pegando como exemplo aqui a cidade lá de Ouro Branco, né, um relatório de qualidade da água do ano 2019, né, e aí aqui ele vai ter os parâmetros, né, que ele então é obrigado a apresentar à população. Então o cloro, que é um agente importante para manter ali, né, uma desinfecção necessária da água. Então a gente usa o cloro em 2 momentos do tratamento. Vai ser num primeiro momento lá para poder eliminar algum micro-organismo que tenha naquela água, né, quando a gente capta do manancial, assim como tem que deixar um pouco de cloro nessa água depois de tratada lá na rede, porque se tiver uma eventual ruptura da rede, ou mesmo a própria rede vai, né, criando ali dentro ali um pouquinho de lodo e tal. Então isso aí, o cloro que tem naquela água presente, ele então protege a água de alguma contaminação. Então a gente vê os valores aí, né, e a gente vê então o número de amostras, né, que agora aqui demonstrando na tabela, né, o número de amostras que foram realizadas, né, no município lá, o número de amostras que tiveram fora dos padrões e o número de amostras dentro dos padrões em relação ao limite da norma. Então a norma traz para cada um desses parâmetros aqui, físico, microbiológico, né, e químico, padrões aqui, né, padrões de qualidade, né, a serem atendidos, ou os valores máximos permitidos, né. Então ela traz também o valor médio, né, e o limite qual deveria ser. Então, no caso do cloro, está ali um valor intermediário em relação ao limite, em relação à cor, né, está um valor também inferior, a Escherichia coli
deu ausência, né? É um micro-organismo que tem que, né, ser ausente na água potável, né, nessa água preparada, e a turbidez. Andando um pouquinho então, né, explorando um pouquinho, melhor dizendo, o nosso conhecimento aqui sobre o abastecimento de água, né? Aqui nessa tabela nós vamos ver uma síntese das categorias de instalações para o abastecimento de água. Então, quais são os tipos de soluções que eu tenho de sistemas de abastecimento de água? Então, a gente tem ali, né, na modalidade de funcionamento, né, o sistema de abastecimento de água. A segunda coluna a gente tem a abrangência de atendimento, então é um atendimento coletivo para atender, né, a sociedade como um todo, né, a população como um todo, então um atendimento público, né. A distribuição ela é por rede, nesse caso, então uma distribuição por rede, então as pessoas estão conectadas ao sistema através de uma rede pública, né? E como exemplo aqui um sistema abastecedor de uma cidade. Então um sistema típico, né? Sistema público de abastecimento típico, né? Que a gente então chama de distribuição por rede, né? Nós temos então as soluções alternativas aqui, então que pode ser coletivo ou individual, podendo ser, né, no caso aqui, desprovida de rede, em ambos os casos, né? No caso da coletiva, quando atende, né, a população como um todo, a gente tem aí os chafarizes, lavanderia, né, ou banheiro comunitário. Então, aqueles pontos, né, de uso da água comunitário. E os sistemas individuais, né, que estão ali na propriedade da pessoa, né, como exemplo aí o poço raso individual. Mas o destaque nosso, né, é o sistema, né, de abrangência coletiva e distribuído por rede, né? Então é esse que a gente então vai trabalhar em termos de planejamento urbano, né? Não podemos esquecer, né, que existem outras formas, né, o coletivo individual, como foi apresentado aqui. Nem todas as cidades têm coletiva, né, de forma desprovida de rede, né, tem um chafariz, tem um ponto público, né, para uso da água da população, né, mas é mais comum esse individual. Então, muitas pessoas têm poços rasos, né, poços, inclusive, profundos. Então, assim, e precisam até ter uma orientação muito adequada em relação a esse uso. Vendo então aqui um pouco, né, das unidades constituintes do sistema público clássico de abastecimento, né, então todos esses componentes aqui físicos do sistema, então a gente passa lá, né, inicia lá no manancial, né, na escolha desse manancial. Então ali a gente então, em função do tipo de manancial, seja superficial ou subterrâneo, a gente vai ter um determinado tipo de captação de água. Então a gente vai ver lá na disciplina de abastecimento de água o dimensionamento de projeto de cada uma dessas etapas, né? Dimensionamento de captação, por exemplo, por barramento, né? Dimensionamento lá quando a gente tem um barramento, captação por bombeamento, então por gravidade. Então é o local onde a gente está captando a água, né? Um ponto muito importante do sistema, né? Na sequência a gente tem as estações elevatórias de água, então são o bombeamento que a gente tem então para sair de uma cota mais baixa lá do rio, da represa, né, ou do poço, para levar então até, né, a etapa nossa de produção, né, que vai ser a estação de tratamento de água. A tubulação que tem então entre a captação e a ETA, né, a estação de tratamento de água, a gente denomina de adutora de água bruta, né, uma tubulação que a gente tem para conduzir essa água, né. Então a gente vê muito utilizar material com ferro fundido, PAD, PVC, depende, né, do diâmetro aí dessa adutora.
E aí, depois que essa água, então, ela é preparada para o consumo humano, ela se torna, então, uma água potável, né? Ela estava lá no meio natural, uma água natural, podendo, né, ser, né, com uma qualidade boa, mas a gente tem que, né, garantir isso. Então, passa pela estação de tratamento de água, né? Então, produzimos essa água potável e aí, então, ela segue, né, para a cidade. Mas aí ela vai passar, então, podendo passar por uma outra estação elevatória de tratamento de água, né? A gente pode estar nessa estação de tratamento de água numa cota mais baixa, a área a ser distribuída a água está numa cota mais alta, então pode ser que a gente precise de um outro bombeamento para tirar essa água da ETA para levar lá para a cidade, né? E aí nesse caminho a gente tem uma adutora de água tratada, outra tubulação aí para conduzir essa água, né? E aí então a gente fecha essa etapa, né? Ou os componentes da produção de água. E aí essa água encaminhada então pela adutora, ela vai chegar ao reservatório de montante, né? Um reservatório que a gente tem para dar uma cota, uma carga hidráulica para depois distribuir na cidade. Então a gente, né, reserva essa água nesse reservatório para garantir tanto uma pressão na rede, assim como também para garantir a água contínua, né, durante 24 horas, 7 dias por semana. Então a gente tem esse reservatório num ponto mais alto, né, da cidade para trazer essa garantia. E aí, desse reservatório, a gente vai sair com uma outra adutora, uma adutora de distribuição, onde a gente então vai distribuir, né, na rede de distribuição. Então a gente vai ramificar essa rede, né, vai então dividir, né, essa água, né, em vários trechos de rede, né, nas ruas, né, nas vias públicas, então para poder atender aí as edificações. E aí essa água, né, que não está sendo utilizada, né, na rede, ela então pode ser armazenada, né, em alguns casos, em um reservatório de jusante, né? Então a gente, né, está mandando água o tempo inteiro, então se a população não está usando, essa água ela pode ser reservada num outro reservatório, né, que a gente chama reservatório de jusante, e pode ser conduzido para ele aí através de uma estação elevatória também, ou por gravidade, né? E depois essa água retorna, né? Então, se tiver alguma, né, dificuldade na produção, nesse primeiro reservatório, a gente tem água então reservada aqui, né, no reservatório de jusante, que pode então contribuir também para esse abastecimento de água. Então a gente fecha aqueles componentes, né, da distribuição da água, tá? Então esses são os componentes onde nós vamos estar trabalhando no curso, principalmente na disciplina de sistema de abastecimento de água, o dimensionamento hidráulico e funcionamento desses componentes, com exceção da estação de tratamento de água, que não é o enfoque aqui nosso do curso. O nosso enfoque é a parte quantitativa do abastecimento de água, a parte qualitativa, né? Tratar isso físico-químico, microbiológico, a gente não vai trazer esse enfoque aqui. Mas a gente, né, reforça que mesmo pensando só na parte quantitativa, a parte qualitativa ela está associada também. Então a gente tem que fazer um destaque para isso. A gente tem que saber o que a gente está transportando, o que a gente está conduzindo de água, né? E aí, então, o tratamento é importante a gente ter essa consideração para ele. A finalidade, então, do tratamento, como a gente já vinha falando, né, em produzir essa água potável, que seria condicionar as características dessa água bruta, dessa água que pode ser no manancial subterrâneo ou superficial, encontrada na natureza, então essa água natural, a fim de atender a qualidade necessária a um determinado uso, né? E no caso do uso ao consumo humano, então, em produzir água potável, né, a gente então tem que atender lá aos padrões de potabilidade, como a gente tinha visto lá, né, anteriormente, até no relatório
da Copasa, né, para o sistema de abastecimento de água de Ouro Branco. Essa água, então, tem que ter lá aqueles requisitos físico-químicos, microbiológicos, né, dentro do padrão. Ela tem que promover a proteção da saúde pública, né, então ela tem que prevenir doenças de veiculação hídrica. Então, a água não pode, né, transmitir nenhuma doença de veiculação hídrica. Ela tem que ser adequada aos serviços domésticos, no caso de lavar roupas, utensílios. Então, tem que ser uma água que não cause aí danos às instalações domésticas. Então, por exemplo, tendo algumas incrustações, quando a gente tem muito ferro e manganês, pode, né, incrustar na tubulação, entupir, assim como também pode manchar as instalações sanitárias, né, o vaso sanitário ali, quando ele está, né, mais amarelado, né, pode ser também devido a essa água, quando tem, né, mais elemento aí, por exemplo, como ferro e manganês, que vai gerando essa coloração, né. E também, né, promover a prevenção bucal, né? Então, esse é um ponto ainda, é um ponto que hoje em dia a gente tem que debater um pouco mais ele, porque há 20, 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, na década de 70, principalmente quando foram, né, implantados no país aí os principais sistemas de abastecimento de água através das companhias estaduais, se pensava, né, muito nessa questão da prevenção, tendo em vista aí a carência da população para ter essa manutenção, né? Mas hoje em dia, né, todos as pastas, né, de dente aí e maior acesso à população também ao sistema de saúde bucal, então ajudam nessa questão. Então, essa prevenção na água é através da fluoretação, né? E alguns dados consideram, né, esse flúor na água, dependendo da quantidade, podendo ser prejudicial. Então, já que a gente tem acesso hoje a essa proteção bucal, né, que a gente não tinha no passado, a gente tem que sempre considerar, né, essa necessidade da fluoretação. Mas lembrando que para a legislação, né, as normas em vigor, é um ponto essencial, necessário. Então, a gente tem que fluoretar a água, essa água que a gente distribui, né? E proteção das tubulações, como eu tinha falado anteriormente. A gente dando uma passada aqui rapidamente nos sistemas, né? Nas unidades aí, né? Da estação de tratamento de água, né? E aí pegando aqui como exemplo o sistema convencional utilizado aí para tratar água de mananciais superficiais, como rios, né, e represas, geralmente a gente utiliza esses componentes lá dentro, né? Então, que seria a parte da clarificação, os componentes da clarificação que vão aí remover os sólidos e a cor da água, então aquelas partículas suspensas e aquela cor que a água possa ter, né? Através aqui das unidades de coagulação, onde vão ser adicionados aí formadores de flocos, os coagulantes, né? Depois entra uma segunda etapa que é a floculação, onde a gente então vai fazer a agitação dessa água para fazer contato entre o coagulante e as partículas sólidas ali, a sujeira, né? Para então gerar os colóides ou os flocos, né? Então a gente vai misturando aquilo de forma, né, contínua, sem muita velocidade, né, parecendo um mix, um liquidificador aí, mas com menos velocidade. Então, para essas partículas se chocarem junto com esse coagulante, formando flocos, né? E esses flocos, então, eles vão ganhando tamanho e peso na etapa seguinte, nos decantadores, ocorrer, então, a sedimentação. Então, eles sedimentam, né? Aí a gente, então, promove essa separação, então, daquela sujeira ali dos sólidos por essa ação da gravidade, né? A partir do momento que a gente gerou flocos e placas maiores, então o peso, né, vai fazendo com que essas placas elas vão sedimentarem nessa etapa que chama de decantação.
E aí, na etapa seguinte, a gente tem a filtração, onde a gente, então, remove aqueles sólidos que não foram sedimentados pela retenção através aí, da porosidade do filtro, né, e dos elementos utilizados ali. E aí a gente, então, tem uma segunda etapa, um segundo, né, processo, vamos dizer assim, né, depois da clarificação, que seria a desinfecção, né, que é o momento que a gente vai eliminar os organismos patogênicos, né, geralmente utiliza-se aí o cloro, né, o cloro gasoso aí nos sistemas públicos, né, dosa ele numa câmara lá num tanque, né, de desinfecção, e aí fica um tempo ali, então, por exemplo, o cloro fica aproximadamente 30 minutos, mas existem outras formas também de realizar essa desinfecção ou eliminar esses organismos patogênicos. Poderia ser pela lâmpada ultravioleta ou através também do ozônio. E aí, na etapa seguinte, a gente tem, então, a fluoretação, né, que é a dosagem do flúor aí, com essa finalidade de prevenir cáries dentárias, né, e a etapa, né, podendo ter uma etapa final, que é o controle de corrosão ou controle do pH, né, dessa água, né, tendo em vista que o pH também é um parâmetro importante aí para ser controlado dentre aqueles, né, de potabilidade. Então, faz então um ajuste de pH se ele está abaixo ali do limite recomendado, que vai de 6 a 9, né? O ideal é ele estar próximo de 7 sempre, né? Então faz então essa correção, dosagem de pH aí, dosagem de algum, né, elemento alcalinizante, né? A cal hidratada, justamente para poder controlar esse pH. Vendo um pouquinho agora dessa disposição, né, disposição dos principais aqui redes, né, do sistema de saneamento, né, a rede distribuidora de água, a pluvial e a de coletora de esgoto. Então a gente vê aqui uma disposição típica, né, num corte de uma rua, né, um corte aqui a gente vendo aqui, né, um corte transversal aqui desse leito dessa via pública, né? Então é muito parecido com esse aqui. A gente tem no centro a rede de água pluvial, de um lado da rua a rede coletora de esgoto e do outro a rede de água potável. A gente observa que, né, a de água potável está acima das outras duas, né? Tendo em vista que se ocorrer algum rompimento dessas aqui, evita a contaminação dessa. Mas lembrando que a tubulação está né, hermeticamente fechada, mas, né, a tubulação ela é encaixada ali por juntas, né, junta elástico, material que vai se deteriorando com o tempo. Então pode ocorrer ali também uma infiltração devido a esse tempo de vida da tubulação, né? Uma outra forma de disposição, né, dessas redes seria para evitar, inclusive, né, um impacto no sistema viário. Então, por exemplo, quando a gente vai então fazer uma manutenção nesse sistema aqui, né, então vai fazer uma manutenção na rede coletora de esgoto, então precisa então de retirar, né, o pavimento todo aqui, então causa esse impacto todo na via, né, quando a gente vai fazer alguma manutenção dessas redes, né, principalmente de água e de esgoto, que são aquelas que a gente mais faz manutenção, né, mais frequentemente. Então, num lote, quando vai fazer ligação, tem que abrir para fazer, né, ligação predial e por aí vai, né. Então, essa aqui é uma outra forma de distribuição, onde a gente tem a rede de drenagem no centro, né, e nas calçadas, né, a gente instala, então, a rede de água potável e a de esgoto, né, de cada uma dessas, né, moradias desses lotes aqui, né? Então, cada uma dessas edificações. E aí a gente evita, né, ficar abrindo essa via sempre para fazer manutenção nessas duas redes. Nessa figura agora a gente vê aqui um exemplo, né, de uma planta, né, de um sistema de abastecimento de água, de um projeto, né, no sistema de abastecimento de água. E aí a gente dando um zoom aqui nessa parte dessa planta, né? Então, o resumo do nosso projeto, das nossas, né, do nosso projeto de engenharia de um sistema de abastecimento de água de distribuição em um bairro vai ser mais ou menos esse aqui, né? Então, a gente vai, então,
identificar, né, a tubulação, né, qual que é o diâmetro dela, o trecho dela, qual que é o tipo de material da tubulação, a cota que ela está de um ponto para o outro. Então é isso tudo aqui que a gente vai então projetar em um sistema de abastecimento de água. Então aqui é uma representação, né, desse projeto aí, dessa planta do sistema. E aí os componentes, né, a gente passando um pouco por eles aqui também, a gente tem lá o abastecimento de água, então, por exemplo, né, através de reservatórios, né, esses reservatórios que a gente tem dessas barragens, né, para poder ajudar na regularização do corpo hídrico, então manter a água ali sempre, né, ao longo de todo o ano, né. A gente então tem, né, na saída desse, né, nós temos aquela adutora de água bruta, então nós estamos vendo aqui nessa outra foto aqui um lançamento de uma adutora de água bruta, né, inclusive vendo alguns valores aí, né, então são obras de engenharia aí, né, que tem um valor, né, bem expressivo, ainda mais quando a gente tem, né, uma população a ser atendida, né, em locais maiores, né? Então, realmente essas obras, então aqui uma outra adutora, né, sendo lançada uma outra adutora de aço carbono, que tá vendo? Esse material de aço carbono bastante utilizado também, né, nesse tipo de tubulação, até chegar na estação de tratamento de água. Então aqui a gente viu uma foto de uma estação de tratamento de água, né? O valor aqui dela é uma estação por uma população de 1.650.000 habitantes, né, para Recife, a região metropolitana de Recife, e ela foi, o custo dela foi em torno de 600 milhões, né, de reais, né. Isso aqui, se eu não me engano, entre o ano de 2005 a 2010. Algumas outras aqui já no espaço urbano, então aqueles componentes que fazem parte da distribuição, né? Nas imagens anteriores a gente viu que aqueles componentes fazem parte da produção de água e agora aqui da distribuição de água. Então as adutoras, né, se dividem, né, ao longo das vias maiores aí para se ramificar então nas vias menores, né, de menor circulação, né, onde estão as casas, residências, né. Então a gente vai distribuindo essa água, né. Então a gente vê, né, aqui algumas adutoras, né, de alguns materiais, de aço carbono, essa aqui também de aço carbono, de PVC, né, PVC mais resistente, tem o PAD também, né, às vezes ela tem que fazer travessias de córregos, aqui tem um exemplo de uma travessia, né, ela não está sempre subterrânea, né, ela pode ter alguns pontos aéreos, né, onde tem que fazer uma travessia, como nesse caso aqui. Pessoal, aqui nós temos algumas referências, né, da disciplina, específica aqui para a questão do saneamento, né, as referências básicas e complementares aí do nosso plano de ensino, assim como também, né, a nossa pasta, né, lá no Google Drive, né, disponibilizada aí, né, na nossa biblioteca digital, no Google Drive, onde vocês podem acessar aí algumas informações, né, alguns materiais aí sobre o tema em questão, e destaco aqui o Manual de Saneamento Básico da FUNASA, que é bem detalhado, bem completo em relação aí ao nosso assunto. Pessoal, então, em relação aos componentes do sistema de abastecimento de água potável, a gente encerra aqui. Nos próximos vídeos nós veremos aí informações sobre os custos de implantação e o panorama dos serviços do sistema de abastecimento de água potável. Desejo aí a todos e todas bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.